tem exceções para isso aí, mas quando você aquece um corpo, né, eleva a temperatura de um corpo, esse corpo ele acaba aumentando suas dimensões, né? Por que isso? Porque a gente sabe que a temperatura de um corpo, ela, à medida que ela se eleva, né, isso está amarrado com um grau de agitação molecular, né? As moléculas em movimento, a energia cinética das moléculas, né? E aí o que acontece? À medida que você vai cedendo energia em forma de calor, né, energia térmica, esse corpo, quando aumenta a temperatura, sua energia cinética também aumenta. E o seu grau de agitação molecular também aumenta. Né? Com isso, a distância média entre as moléculas ela se eleva. Não é verdade? À medida que elas vão aumentando a velocidade, vão se afastando mais. Correto? Beleza? E aí, com o aumento das dimensões, macroscopicamente a gente falando, o que vai acontecer na questão macroscópica? Nós vamos ver o aumento das dimensões daquele material. Né? Só que o aumento das dimensões ele se dá em termos de 10 a menos 3 metros, né? Ou 10 a menos 5, de 10 a menos 3 a 10 a menos 5 metros. Né? Então são coisas bem pequenininhas, né? Que a gente não percebe em questões de milímetros, né? Milímetros ou 1/10 de milímetro, né? Que 10 a menos 5. Tá? Um centésimo de milímetro. Tá? Normalmente está na escala de 10 a menos 5, 10 a menos 6. Tá? Mas alguns materiais eles se elevam mais um pouquinho, como a gente vai ver alguns metais. Tá bom? Beleza? Então aí quando a gente aquece esse corpo, a gente eleva a temperatura dele, e elevando a temperatura aumenta as dimensões numa escala bem pequena, tá bom? Então, a dilatação térmica ela pode acontecer em 1, 2 ou 3 dimensões. Tá? A primeira considera a dilatação linear, tá? A segunda, superficial, e a terceira, volumétrica. Tá? E aí, de forma prática, qual é a relação quando ele se expande ou se contrai? Porque o mesmo fenômeno que a gente estuda dilatação, a gente ignora o inverso, né? Muitas vezes a gente ignora o fenômeno inverso. O que é o fenômeno inverso? É você resfriar o corpo, né? Diminuindo a sua temperatura. Né? E o que acontece? Ao invés daquilo dilatar, aquilo vai se contrair. Então nós vamos ter a contração térmica, que é o inverso da dilatação térmica. Tá? Na mesma forma como aquilo dilata, aquilo também se contrai. E é de forma linear, tá bom? É de forma linear. Então, cálculos simples para essa função, tá bom? E aí, vamos lá, vamos dividir a dilatação dos sólidos, e nós estamos falando aqui somente dos sólidos, não estamos falando de líquido nem de gases, tá? Nós temos 3 tipos de dilatação, né? Por exemplo, de uma barra de metal, vamos imaginar aqui uma barra de metal, tá? Aqui a barra de metal, tá? Imagina aqui que a gente tá aqui considerando uma barra metálica, não é verdade? Ok? Até aí tudo bem? Essa barra metálica ela tem um comprimento inicial L0. Câmbio? Ok. À medida que você aquece isso, né, se ela está no comprimento inicial dela, ela vai estar também na sua temperatura inicial T0. Tá? Temperatura que está lá, de repente ambiente, alguma coisa assim, correto? Tá ok. Quando você aquece esse material, ele fornece energia térmica, né, quantidade de calor para esse corpo, ele vai ter uma leve, né, e aí eu vou exagerar aqui nas considerações, né, exagerar bastante, para a gente, tá? Dilatação, tá? Uma dilatação desse corpo, que aí vai ser o tal do ΔL, né? Variação, né, do comprimento. Beleza? Variação do comprimento. De forma que no T0 ele estava em vermelho. E no T final, à medida que eu aqueci, ele vai ter o quê? Um comprimento L final igual a L0 mais ΔL. Ficou claro isso? Após um tempo.
Então, isso aqui é no primeiro momento, quando ele está a T0. E aqui no segundo momento. Ok? Dúvida até aí? Zero dúvida? Tá conseguindo enxergar direitinho aqui o quadro? Então tá bom. À medida que isso né, dilata ou contrai, a gente também tem essa questão, né? À medida que você dilata ou contrai, você vai ter aqui os valores que são proporcionais, claro, ao comprimento inicial do corpo, tá bom? A sua variação de temperatura, obviamente, e um fator que é um fator constante, que é um alfa. O alfa é o tal do coeficiente de dilatação linear. Ok? Coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Então é isso. Nós temos aqui essa situação, tá? Corpo inicial com comprimento L0, temperatura inicial T0. Depois de um certo tempo você aquece e passou um tempo T, que é a variação de tempo, você vai ter um comprimento final, que é o comprimento inicial dele, mais o que se dilatou, tá? E aí a gente vai botar esse termo aqui em verde, vamos dizer assim, ó, só para a gente ter essa, tá? Sendo que ΔL é produto do comprimento inicial, variação de temperatura em graus Celsius mesmo, e o coeficiente de dilatação linear, alfa. O coeficiente de dilatação linear alfa vai depender do material que a gente está estudando, tá bom? Cada material vai ter o seu alfa, tá? Então o cobre vai ter um alfa, o alumínio vai ter outro alfa, e aí o exercício, de acordo com o que a gente for estudar, vai nos dizer o que a gente tem que aplicar aqui no alfa, tá bom? Lembrando, isso aqui vamos estar em ordem de grandeza de 10 a menos 3 a 10 a menos 6 metros. Então é uma dilatação muito ínfima, tá? Nada esdrúxulo assim, grande, tá? Isso aqui só foi para questão de ilustração. Câmbio. Então vamos lá, avançando nos assuntos. Avançando nesse assunto aí. Vamos lá para... então aqui, ó, dilatação dá nisso aqui, correto? Sendo que o comprimento final dele vai ser o comprimento inicial mais o ΔL, tá? Ficou claro isso aí? Vamos então avançar. Se ficou claro, vamos lá. Para uma dilatação superficial, e aí, o que seria uma dilatação superficial? Vamos ver. Dilatação superficial não seria dimensões de um único comprimento, como uma barra de ferro, porque a largura e a espessura de uma barra de ferro tem dimensões ínfimas, né, em relação ao comprimento de uma barra. Então, o que a gente vai considerar no caso? A gente vai considerar o quê? A questão de uma dimensão só. Isso aqui vai dilatar bastante. Vai haver dilatação nas outras dimensões, mas vai ser, se já é pequeno em termos de comprimento, que já está, né, a nível de 1 metro, 2 metros, imagina coisas de milímetros ou de centímetros, né, poucos centímetros. Vai ser uma dilatação mais né, irrelevante ainda. Tudo bem? Então, a dilatação linear, ela segue esses parâmetros aqui, que no final nós vamos fazer exercício pra caramba, então vamos entender isso melhor. Tá? Agora, imagina se a gente estiver falando de superficial. O que é superficial? Aí a gente tem que considerar duas dimensões. Quais são essas duas dimensões? Uma chapa metálica, por exemplo. Chapa metálica. Vamos imaginar que ela tem aqui né, dimensões L1 e L2. Pode ser um quadrado, que aí seriam os valores iguais dos lados? Sim. Pode ser um retângulo também, sem problema. Tá? Aí o que vai acontecer com essa situação? Nós vamos ter uma área aqui, né? Que aí está no exercício aí o ΔS. Tá? Quando a gente tiver a área inicial, tá? A gente vai ter uma temperatura inicial T0. À medida que a gente aquece isso, meteu fogo aqui, meteu calor, né? Trocou energia, o que vai acontecer? A dilatação ela vai
ele vai, aqui também estou fazendo uma consideração bem esdrúxula, tá? E aí aqui aumenta, tá? Com o quê? Com o tal do ΔS, que é a dilatação dele. O que é o ΔS? S menos S0. É o que variou. Não é verdade? E, de forma análoga, o ΔS, que é a dilatação, é proporcional à área inicial, que a gente tinha anteriormente, né, multiplicado pela variação de temperatura, multiplicado por um tal de beta. O que é o beta? Beta é o coeficiente de dilatação superficial. E é 2 vezes o alfa. Tá? Beta, 2 vezes o linear. Simples assim. Ok? A nível de cálculo. Então, nós vamos ter essa configuração aqui. E ao final do processo, nós vamos ter a área final, que é igual à área inicial, mais o que variou. Ok? Simples assim. Ficou claro aí? Tranquilo? Lembrando, o que é variação de área? Né? Dilatação, metro quadrado. Área inicial, metro quadrado. Coeficiente de dilatação, graus Celsius elevado a menos 1. Tá? E variação de temperatura, que eu chamo de ΔT, e ele aí no exercício chama de Δθ, graus Celsius. Tudo bem? Show, maravilha. E aí a gente tem essa segunda dimensão aí, tem umas leves modificações, né? Levíssimas. Tá? Para complicar, né, a nossa vida, ou não, a gente tem a dilatação de 3 dimensões, e aí essa é considerada a dilatação volumétrica. Né? O que ela vai tratar? Agora, também numa terceira dimensão, que é a profundidade. Correto? Profundidade. E como se dá isso? Vamos lá. Como é que se dá isso? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, um cubo. Ok? E aí a gente vai ter as arestas desse cubo, sei lá. Todos os valores iguais, né? Correto? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí a gente vai ter aqui um volume inicial V0 desse cubo aqui, não é verdade? V0 dele, né? E aí, aqueço, joguei calor, o que vai acontecer? O volume vai aumentar. Para um volume V final. Sendo que V final menos V inicial é ΔV. Não é isso? Dilatação. E o ΔV vai depender do volume inicial, da variação de temperatura e de um fator, né, constante chamado gama. O que é gama? Três vezes alfa, isso aí. 3 alfa. Isso aí, exatamente. Então tá aqui. Né? ΔV, V0, ΔT, gama. Em que gama é igual a 3 alfa. Representando as 3 dimensões. Tudo bem? Final, volume inicial, mais o que variou ΔV. Simples assim também. Show? Excelente, excelente. Muito bom. Com isso, nós temos essas 3 situações aqui.
Claro que a especialista não vai cobrar isso de forma nessa configuração, né? As questões são muito bem elaboradas, né? A gente sabe disso, a gente tem ideia, né? Isso é a ideia inicial, que acaba se tornando básico quando a gente fala de um né? Aí a gente tem aqui um exercíciozinho. Bora tentar fazer? O que tu acha? Meio conceitual, tá? Vamos lá. Numa aula de laboratório do curso de soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento e soldadas entre si, formando o que é chamado de lâmina bimetálica. Para isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre conforme a figura. O que é o bimetálico? O bimetálico é um material que tem coeficiente de dilatação diferente entre dois metais. Então, esse material mais escurinho aqui, cinza, ele tem um coeficiente de dilatação, né? Ele é o metal alfa. E o outro, esse cinza claro, é um outro metal com coeficiente de dilatação menor ou maior que esse. Nunca igual, porque os dois são diferentes. Então, maior ou menor. Então, o que vai acontecer? Considere que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura T0 e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear seja alfa de A maior que alfa de beta. Então, a cinza escura tem um coeficiente de dilatação maior do que a cinza clara, tá? Ok? E aí ele pergunta o seguinte: ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que... E aí, o que vai acontecer? Você sabe que um vai se contrair com mais valor que o outro, né? E aí, aquele que dilatar mais que o outro, no caso é o ar, o que ele vai fazer? Ele vai puxar ela para a esquerda ou para a direita? O que você acha que vai acontecer? O B não vai deixar o A se dilatar, né? Tanto quanto o B. Então, o que vai acontecer? O B, como é uma dilatação menor, eu acho que quem freia isso aí, quem freia o A é o B, né? E aí aquilo vai dar uma envergada para baixo. Concorda comigo? Ó, vamos lá. Dilatou o A, dilatou o B. O B tem um coeficiente menor do que A, então ele vai dilatar menos do que A, né? O A vai dilatar mais o B. E aí, ó, como o B se dilata menos que o A, aí eu acho que ele vai fazer essa curva aqui para baixo. Ó. Vai para baixo, concorda comigo? Freando a dilatação do outro, não é? Tô certo? Na verdade, eu também não fiz exercício, não. Vamos ver se eu acertei isso aí que eu estou pensando aqui. Né? Então, qual seria a opção correta aí? Eu falaria que é delta, né? Vamos lá, vamos ver se está certinho. Se a gente se equivocou em alguma coisa. Vamos lá. Aí. Ó, aí, ó, dilatação. Aí, ó. O que vai acontecer? Aí. Gabarito D, né? Exatamente, como nós prevíamos aí. Então, estando as duas lâminas para a mesma temperatura inicial, a variação de temperatura será semelhante para as duas. O comprimento inicial das duas também é semelhante. Isso é garantido durante a fabricação da lâmina bimetálica, né? A única diferença reside no coeficiente de dilatação linear, alfa. Quanto maior for, maior será a dilatação sofrida pela barra. Sendo alfa de A maior que alfa de B, a barra A sofrerá uma dilatação maior que a de B. Contudo, como elas estão unidas, o resultado é uma curvatura para baixo. A barra de menor coeficiente de dilatação dificulta a dilatação da maior, sendo um resultado parecido com o ilustrado abaixo. Aí, ó, o que está ilustrado aí? Né? Então, delta. Valeu? Tudo nosso? Entendeu aí direitinho?
Maravilha, maravilha. Aí, vamos ver essa aqui. Interessante. A caminho da erradicação da pobreza, para poder contemplar todos com direito à habitação, as novas edificações devem ser construídas com menor custo e demandar cuidados mínimos de manutenção. Um acontecimento sempre presente em edificações e que torna necessária a manutenção é o surgimento de rachaduras, né? Há muitas formas de surgirem rachaduras, como, por exemplo, pela acomodação do terreno ou ocorrência de terremotos. Algumas rachaduras ainda ocorrem devido à dilatação térmica. É aí que a gente entra, né, com o assunto. A dilatação térmica é um fenômeno que depende diretamente do material do qual o objeto é feito, de suas dimensões originais e sua variação de temperatura a que ele é submetido. Considere dois muros feitos com o mesmo material, sendo que o menor deles possui uma área de superfície igual a 100 metros quadrados, enquanto a maior tem 200 metros quadrados. Se o muro menor sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius e o maior, sofreu uma variação de 40 graus Celsius, a variação de área da superfície do muro maior em relação à variação da área da superfície do muro menor é... Então, vamos às opções. Né? Como é que a gente vai calcular isso? Tem ideia? Quer tentar aí? Aí é o que a gente aplicou aqui de conhecimento. Ver como é que isso vai ser isso. Fico no teu aguardo. O beta acaba sendo o mesmo para os dois. E o delta S2, a dilatação do segundo, vai ser o quê? Aqui 100 metros quadrados, aqui 200, não é verdade? Vezes o beta, vezes 40, que é 2 vezes 20, né? Portanto, se a gente for comparar as áreas delta S1 e delta S2, né? Como é que elas vão estar entre si? Vamos lá. Aqui, ó, o delta S1, deixa eu só cortar aqui para mim, ó. O delta S1 vai ser 10 ao quadrado vezes 2 vezes 10 a primeira, beta. Portanto, vai dar 2 vezes beta vezes 10 ao cubo. Tá bom? Beleza? E o delta S2? Vai ser 2 vezes 10 ao quadrado, que é o 200, beta também, vezes 2 vezes 20, ou 4 vezes 10, né? Portanto, o delta S2 vai ser 2 vezes 4, 8, vezes 10 a terceira, beta. Se a gente comparar delta S1 com delta S2 e fizer uma razão entre eles, de forma que delta S2 em relação a delta S1, nós vamos ter aqui 8 vezes 10 a terceira beta e o delta S1, 2 vezes 10 a terceira beta. Dá para cortar aqui? Beta com beta, né? 10 a terceira com 10 a terceira, 8 dividido por 2. Portanto, essa relação delta S2 em relação a delta S1 vai ser igual a 4. Então, a opção aí seria 4, que é a opção, foi que você botou aí? Quatro vezes maior. Eco. Parabéns, parabéns. Mandou, compadre. É isso aí. Excelente. Muito bom, muito bom. Show, show. Aí. Eco, tá vendo? Gabarito, ó. Deu certinho. Qualquer coisa, essa apostila aí eu mandei para vocês. Tá? Ok? Ó, tem essa aqui também. Já é um pouco mais tangível para os concursos, né? Uma placa de vidro possui as dimensões de 1 metro por 1 metro por 1 centímetro quando está a temperatura ambiente. Seu coeficiente de dilatação linear é esse aqui. Se a placa sofreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius,
quanto será a variação de volume da placa em centímetros cúbicos, né? E aí, como é que a gente faria uma dessa aí? Tem ideia? Dilatação de um corpo perfurado ocorre com a ampliação de uma fotografia. Todas as dimensões se aumentam de forma proporcional. Portanto, uma chapa perfurada terá seu orifício aumentado durante o aquecimento. Isso causa um pouco de confusão na gente, né? Imagina que isso aqui seja uma régua de metal e aqui ela tem um furo, tá? Um furo. Quando a gente aquecer essa régua, ela vai se dilatar, não é verdade? O que acontece com o furo? Ele se contrai, ou ele se dilata, ou ele fica com o mesmo tamanho? O que você acha à medida que eu aquecer a régua como um todo? Ele dilata junto. Então ela vai aumentar suas dimensões, ampliando, né? E esse orifício ele vai elevar. Porque as pessoas no bom senso, elas têm a ideia de que uma vez que dilatou, aquilo vai ficando menor. E não é assim, né? Então, aquilo vai se elevar, não é verdade? À medida que aumenta. Muito bem. É isso que acontece. E é expandido proporcionalmente, tá? Beleza? Aí tem um exercício aqui, ó. Vamos ver aí como é que é o grau de dificuldade desse exercício. Uma placa de alumínio com um furo circular no centro, tá? Foi utilizada para teste de dilatação térmica. Em um dos testes realizados, inseriu-se no furo da placa um cilindro maciço de aço. Aqui. A temperatura ambiente, o cilindro ficou preso à placa, ajustando-se perfeitamente ao furo, conforme ilustra a figura 3. Aqui, a figura 3. O valor do coeficiente de dilatação do alumínio é aproximadamente 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação térmica do aço. Aquecendo-se o conjunto a 200 graus Celsius, é correto afirmar que... E aí, como é que a gente faria aí? Porque quando esse conjunto aqui ele é encaixado perfeitamente à temperatura ambiente, a temperatura ambiente ele é encaixado perfeitamente. Quando eu aqueço esse conjunto, como o coeficiente de dilatação do alumínio é 2 vezes maior que o aço, né? Quando a gente jogar 200 graus Celsius aqui, isso aqui vai se dilatar bem mais que o aço, como ele está encamisadinho certinho, e aí ele vai ampliar o seu furo. E aí o aço vai ficar folgado. Você pode até tirar ali daquele conjunto. Então, a opção bravo, muito bem. O cilindro de aço soltar-se-á da placa de alumínio, pois em decorrência do aumento da temperatura, o diâmetro do furo aumentará mais que o diâmetro do cilindro. Ok? Muito bem. Bravo. É isso aí. Estamos indo bem. E vamos agora falar de dilatação dos líquidos. Bora? Saindo do... a gente vai fazer mais listas de exercícios, tá? De dilatação, sim. Mas antes, vamos dar uma pincelada aí em dilatação anômala da água, tá? Saindo dos sólidos, entrando nos líquidos, tá? Dilatação dos líquidos. Tem uma leve diferença, né? Tem uma leve diferença. Acredito que você já tenha tido aula, né, comigo sobre isso, e aí sabe que a água ela tem um comportamento anômalo, né? Um comportamento, vamos dizer, anormal. Anormal para o padrão, mas perfeitamente normal para a manutenção da sobrevivência da Terra, né? Essa dilatação que eles chamam de anômala é o que faz com que os lagos não congelem e os peixes morram, né? O que geraria um impacto ambiental enorme, dependendo da região, né? Morreria fitoplâncton, morreria alga, morreria peixe, morreria com o lago congelado. E aí você sabe que na natureza existe uma cadeia alimentar, em que alguns animais se alimentam de outros, né? Portanto, um lago congelado totalmente durante o inverno eliminaria, por exemplo, no Canadá, naquelas regiões mais frias né, do Polo Norte, né, simplesmente a eliminação das espécies, né, em uma determinada época do ano, o que geraria um impacto muito grande. A gente sabe que a água ela não congela, né, a 0 graus Celsius. Isso é muito legal. E vamos entender um pouquinho o porquê disso. Vamos lá? Dilatação anômala da água. Como é possível que haja água líquida sob camadas de gelo em um lago congelado?
A explicação disso decorre da dilatação anômala da água. O que seria isso? Ao diminuir a temperatura de um líquido, esse tem o seu volume diminuído. Quando você resfria um corpo, a tendência é ele diminuir a temperatura e aí há a tal da contração térmica, não é verdade? Ele se contrai ao invés de dilatar, baixando a temperatura. Se eu aumento a temperatura, dilata. Mas se eu baixar a temperatura, ele contrai. Isso é o que acontece com os sólidos, não é isso? Certo? E aí, no range de 0 a 4 graus Celsius, parece que a natureza não se comporta assim. À medida que eu baixo a temperatura de 4 graus até 0 graus Celsius nesse range, ao invés do volume da água diminuir, ela aumenta, ela faz o inverso. Ok? E por que disso? Vamos lá. Ao diminuir a temperatura de um líquido, esse tem o seu volume diminuído. Aí você pergunta, professor, e acima de 4 graus Celsius? Se eu elevar de 4 graus Celsius a 10 graus Celsius, vai haver também contração? Não. A gente está falando de uma faixa de 0 a 4. Tá? Acima de 4 ou abaixo de 0, o corpo vai se comportar normalmente, dilatando ou contraindo à medida que aumenta ou baixa a temperatura. Mas na faixa de 0 a 4 graus Celsius da água, aí ocorre o inverso. O pensamento tem que ser inverso. À medida que eu resfrio, ela dilata, né? Ao invés de se contrair. E à medida que eu aumento, ela contrai ao invés de dilatar. Tudo bem? É exatamente assim que funciona. Isso não é diferente para a água. Contudo, durante o pequeno intervalo entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, a água, ao diminuir a sua temperatura, experimenta o inverso. Um aumento de volume ao invés de uma contração, uma diminuição de volume, tem um aumento. Olha aqui como é que o gráfico faz. Ó. Até 0 graus Celsius, você vai aumentando a temperatura, né? Que aqui é temperatura negativa. Aí vai chegando a 0, né? O 0 é maior que uma temperatura negativa. Então, o que é a tendência? O volume aumentar. Ou seja, haver dilatação volumétrica da água, né? E outra coisa importante que eu não falei. Quando a gente estudar água, a gente só vai estudar dilatação volumétrica, tá? Líquido não tem dilatação linear nem superficial. É só volumétrica. Por quê? Porque o líquido ele cabe em recipientes que tem volume, né? Não só área ou não só comprimento, que tem volume. Então, ele se molda a superfície na capacidade do volume. Então, não cabe a gente estudar dilatação do líquido com áreas ou comprimentos, pura e simplesmente, somente com volumes. Beleza? Olha aqui que interessante. Quando ele bate 0 graus Celsius, à medida que eu aumento a temperatura, o que era para estar acontecendo aqui, Samuca? Isso aqui era para estar elevando, né? Contanto, à medida que eu aumento a temperatura, o volume vai caindo. Ao invés de dilatar, ele se contrai. Contrai. Quando bate 4, aí ele faz o inverso. Ele começa a aumentar normalmente como ele faz. Não segue essa tendência aqui, só nessa faixa. É isso que faz com que os lagos não congelem. Entendeu? É através desse fenômeno que os lagos não se congelam. Por isso, esse comportamento da água. É devido a isso. Por quê? E aí você quer entender a relação disso, né? Vamos lá. Na superfície, o lago se congela, porque ali bate 0 graus Celsius, vamos dizer. Certo? Ok? Mas como embaixo o volume expandiu, né? Se houve dilatação, a água vai querer congelar à medida que ela dilata, ao invés dela contrair, resfriando, né? Não. Então ela vai se manter no estado líquido. Ok? A densidade é máxima quando bate 4 graus Celsius. A densidade é máxima né? Ou seja, o volume é o quê? Se a densidade é máxima, o volume é mínimo. Tá?
E aí a explicação química para esse fenômeno decorre do fato que as ligações de hidrogênio competem com as forças de agitação do próprio líquido. Aí é um termo técnico, né? À medida que a temperatura cai, a agitação diminui, tá? E as interações entre os polos das moléculas da água aumentam, né? O arranjo espacial dessas interações criam vazios, o que aumenta o volume do fluido e diminui sua massa específica. Então, a densidade ela diminui à medida que o volume aumenta. Não é verdade? Se a densidade diminui, né, ela vai mudar de estado físico? Sim ou não? Não sei se eu estou conseguindo que você entenda. Ela não vai sair do estado líquido, ela vai ficar para o sólido, ela vai permanecer no estado líquido. Tá bom? Sabemos que a massa específica de um corpo é inversamente proporcional ao seu volume. Por quê? O que é massa específica mesmo? É densidade, né? Absoluta. Correto? É referente a um corpo, né? Então a gente sabe o seguinte, que massa específica é massa em quilograma sobre volume em metro cúbico. Correto? Então, sabemos que a massa específica do corpo é inversamente proporcional ao seu volume. Pá, massa específica está aqui, o volume está aqui. Né? Que acabou mesmo. Ok. Aqui, volume inversamente proporcional à massa específica. Correto? É isso que ele está falando. E que uma mistura, o corpo de menor massa, tende a ocupar uma posição superior. Por esse motivo, as camadas de gelo de menor massa específica que a água líquida se deslocam para a superfície. Então o gelo sobe, porque ele é mais leve, né? Ou mais pesado, né? A parte mais resfriada. Enquanto isso, a água líquida, a uma temperatura de 4 graus Celsius, se acumula no interior do lago. Então, à medida que lá na superfície está 0 graus Celsius, a água lá embaixo está 4. E ela não baixa para 0. Porque se ela baixasse para 0, Samuel, certamente a água se congelaria. Não é verdade? Mas devido a esse processo de aumento de volume, à medida que a temperatura baixa, você vai congelar a superfície do lago e aquilo vai ficar 0 graus Celsius. E embaixo, com volume máximo, densidade mínima, né? Aquilo vai ficar 4 graus Celsius. E não vai baixar para 0 graus Celsius. Por isso a água fica no estado líquido e não congela completamente, devido a essa dilatação anômala da água. Beleza? Então, a água líquida a uma temperatura próxima de 4 graus Celsius se acumula no interior do lago. Esse fenômeno possibilita a sobrevivência da vida aquática em lagos que têm a superfície congelada durante os invernos rigorosos. Né? Isso não acontece muito aqui no nosso país, mas acontece em regiões, né, frias, né, como Groenlândia, né, Canadá, até a própria regiões ali da Argentina, na verdade, Patagônia, Bariloche, né? Ok? Tranquilo? Tranquilo, vamos que vamos. Vamos lá. Aqui não, a dilatação anômala da água. E aí eu acho que nós acabamos o nosso assunto. Não vou falar desse assunto hoje, tá? Talvez nós trabalhemos ele na próxima aula, porque não é muito cobrado na especialista. Vamos ao que interessa, não é verdade? Oi, pode falar. Vamos ver então exercícios sobre esse assunto aí de dilatação, né? A dilatação aparente? Ah, tá.
Não falei da dilatação aparente. Vamos tratar um pouquinho sobre dilatação aparente do líquido, então? Vamos lá. Então, como não tem na apostila, a gente vai ter que trabalhar no quadro. Vamos lá. Dilatação real e aparente, né? O que é dilatação real e aparente? Vamos lá. Imagina aqui que a gente tem esse copo cheio de água, com água até a boca, tá vendo? Vamos lá. Ok. Vamos lá. E aí ele está com líquido aqui, até a boca. Então é o seguinte, imaginemos que isso aqui tem um volume inicial V0, né? Completamente preenchido por líquido, né? Maravilha? Daí a gente vai e aquece isso. Quando aquece isso, o que acontece, Samuca? Há uma dilatação, né? Mas aqui nós temos dois corpos. Nesse caso aqui, vamos dizer que isso aqui seja um copo metálico, não é o caso. Mas um copo metálico. E nós temos o líquido. Vamos dizer que é água, né? Ok. A pergunta que eu te faço é a seguinte: esses materiais são diferentes ou são iguais? Um copo metálico e o líquido. Diferente, né? Portanto, o que vai acontecer aqui na medida que esse copo ele for aquecido? Ele se dilata. A água também vai se dilatar, né? Agora vamos dizer que o coeficiente de dilatação do líquido, que é 3 alfa, que a gente chama de gama, seja maior do que o coeficiente de dilatação do copo. Né? Que normalmente não acontece, porque os metais eles dilatam melhor, né? Dilatam mais do que o líquido, né? Mas vamos supor que seja. O que vai acontecer com esse líquido? Ele vai transbordar. Concordam comigo? Se ele tiver até a boca, ele vai transbordar. Daí ele vai perder uma diferença de líquido. Mas isso só acontece se o coeficiente de dilatação do líquido for maior do que o do copo. Que a gente vai chamar de recipiente, não é verdade? Então nós vamos ter uma dilatação aparente, correto? O que é dilatação aparente? O que seria isso? Uma dilatação do recipiente mais, né, ou menos. Se o líquido tem um gama maior, né, então vai ser variação de volume do líquido menos a variação de volume do recipiente. Alguns chamam isso de dilatação aparente, outros de real. Tá bom? Isso não importa. O que importa é a gente entender o seguinte, que essa diferença aqui, ó, que saiu do líquido, que foi a mais do que o recipiente quando ele dilatou, é a tal da aparente. Tá? Beleza? Então, somando o que transbordou mais o que dilatou do copo, nós temos a dilatação total. Ficou claro isso? O excesso de volume que dilatou foi devido à dilatação do líquido, né? Que tem um coeficiente de dilatação maior do que o do copo. Não é verdade? Então a dilatação aparente, ela é esse cara aqui que transborda, ó. Tá vendo? Beleza? Ok? Vamos fazer umas ilustrações disso para a gente entender melhor? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui, por exemplo,
Com ilustração tudo fica mais fácil, né? Tá vendo aí? Vamos lá. Vamos ver aqui uma coisa bem animada, né? Aqui parece-me que quem gosta de desenhar bastante aqui, tem um camarada aqui. Não estou achando ele aqui, não. Vamos ver se a gente consegue encontrar isso. Vamos ver esse camarada aqui, por exemplo. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente. Apagar suas contas nas redes sociais e parar de assistir suas séries favoritas não vai te fazer uma pessoa mais produtiva. Para acabar com a própria... Vamos lá. Fala galera, professor Gorken, para a gente fazer aquele resumão de física. E o assunto dessa vez é dilatação térmica nos líquidos. A gente já viu a dilatação térmica nos sólidos. Agora, como é que funciona no líquido? Preste atenção numa coisa. Imagina que aqui eu tenho um recipiente, aqui dentro eu tenho um líquido cujo volume inicial é V0. E aí eu vou lá e eu aqueço esse líquido. O que a gente percebe? Que esse líquido vai dilatar. Ele vai dilatar, vai atingir um novo volume V. O interessante é que as equações que surgem aqui são as mesmas equações que a gente tinha na dilatação térmica nos sólidos. Olha só, as equações vão ser, para a dilatação térmica nos líquidos, você pode dizer que ΔV nada mais é do que um gama que multiplica V0 e ΔT. E ainda, se você quiser relacionar o volume final com o volume inicial, você vai ter volume V é igual ao volume inicial V0, que multiplica 1 mais gama vezes ΔT. Eu quero que você perceba que essas duas equações são exatamente as mesmas equações que a gente tinha lá para o caso da dilatação térmica nos sólidos. Aqui, esse ΔV é para o nosso líquido, esse ΔT é a variação de temperatura que a gente causou, e este gama agora nada mais é que o coeficiente de dilatação térmica do nosso líquido. Agora você pode perguntar assim, mas espera aí, professor, se esse líquido dilata, o recipiente também não pode dilatar? Pode. E se o recipiente dilatar, significa que a gente vai ter uma dilatação chamada dilatação aparente, e não a dilatação que a gente realmente está visualizando aqui. E aí a gente vem para essa observação que eu estou chamando de dilatação aparente. Perceba uma coisa, aqui eu coloquei um recipiente, e eu enchi completamente o recipiente com o nosso líquido. O que vai acontecer? Quando você aquecer o conjunto, tanto o líquido quanto o recipiente sofrem dilatação. E aí, para a gente poder enxergar essa dilatação, eu coloquei aqui uma calhazinha para escorrer esse líquido, e aqui eu coloquei um pequeno recipiente para coletar esse líquido sobressalente. Essa calhazinha que tem aqui é chamada de ladrão. Ela vai roubar esse líquido, vai escoar e encher esse recipiente. Quando você aquecer, o que vai acontecer? O líquido geralmente dilata mais que o sólido. Então a tendência do líquido é dilatar mais e transbordar. Sabe o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar isso daqui, ó. Olha que interessante. Você vai enxergar o líquido transbordando, olha isso. O líquido transbordando, e ao se transbordar, ele vai encher esse copinho que a gente tem aqui do lado de fora. É isso que a gente vai ter. Agora preste muita atenção. O volume que você enxerga dentro desse copinho do lado de fora não é a dilatação real que o nosso líquido teve. Na verdade, é a chamada dilatação aparente. E aí pensa comigo uma coisa. Suponha, por exemplo, que o recipiente dilatou 5 ml. Só que você enxergou aqui 2 ml do lado de fora. A dilatação real do líquido não vai ser nem 5, nem 2. Vai ser a soma 5 mais 2. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês assim, ó, a dilatação real do nosso líquido, ΔV do líquido, é igual ao ΔV do nosso recipiente, que eu vou chamar assim de REC, mais a dilatação aparente, ΔV AP. Cuidado aqui com as nossas notações. ΔV real do líquido, ΔV do recipiente, mais ΔV
aparente, aquilo que aparentemente a gente acha que dilatou. E aí, para cada um desses ΔV, você vai vir aqui e vai usar essa equação. Olha como é que vai ficar. Você vai ter, no lugar do ΔV do líquido, você vai ter gama do líquido vezes o volume inicial V0 vezes ΔT. Isso daqui vai ser, para o recipiente, gama do nosso recipiente vezes o volume inicial vezes ΔT. E note que eu estou colocando aqui também V0, porque o nosso recipiente estava completamente cheio de líquido. Mas o ΔV aparente, que vai ser um gama aparente, vezes o V0 vezes ΔT. O que eu quero que você observe que vai acontecer? Perceba que desse lado tem V0 ΔT, desse lado V0 ΔT, desse lado V0 ΔT. Corta todo mundo e aí você vai ter este corta com este e corta com este. Como a gente cortou todo mundo, olha como é que ficou. Ficou gama do nosso líquido é igual ao gama do nosso recipiente mais o gama aparente. E aí, como é mais comum os livros de física escreverem e também a gente utilizar no vestibular, eu vou isolar o gama aparente. Isolando o gama aparente, você vai ter que o gama aparente é igual ao gama do nosso líquido menos o gama do nosso recipiente. E aí a gente vai ter, portanto, essa equaçãozinha aqui que eu estou destacando para vocês. Essa daqui é a importante equação do que a gente chama de dilatação aparente. E aí no outro vídeo eu mostro para vocês como é que seu vestibular gosta de cobrar isso daqui. Bacana? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. E aí, entendeu aí? Ele deu uma leve modificada aí, que o dele ficou mais, né? O meu ficou menos. Mas não tem nada errado aqui não, tá? Na verdade, ele foi para o mais e depois ele voltou para o menos. Vamos lá? Vamos ver aqui como é que fica a situação? É isso aí. Aqui. Então, ele falou o seguinte, que ele chamou de real, né? A dilatação real do líquido é a dilatação aparente, que é o que aquele recolheu naquela calhazinha, mais o que dilatou do recipiente. Né? É só pegar esse termo aqui e jogar para o outro lado que vai positivo. Fica exatamente como ele definiu. Né? Portanto, a gente tem aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui nessa. Então, melhorada não, jogar esse cara para o outro lado para dizer, né? E aí ele falou o seguinte, que ΔV, né, do líquido, ou que ele chamou de real, né, é o quê? É o ΔV aparente, que é aquela parte que colheu aqui, ó. Ele botou uma calhazinha para colher, né? Esse líquido aqui, tá? E aí é o aparente, que foi a diferença, né? Mais o ΔV do recipiente. Muito bem. E aí ele abriu isso. Ele abriu. Como ele abriu? V0 do líquido, vezes gama do líquido, vezes ΔT do líquido. Que aí é todo mundo a mesma coisa, né? V0 do recipiente aparente, vezes o gama aparente, vezes o ΔT também, mais V0 do recipiente, vezes gama do recipiente, vezes ΔT. Corta o tal do V0, que são volumes, né? E o ΔT, vai ficar o quê? Gama real, ou gama do líquido, que ele botou aí, né? Igual a gama aparente mais gama do recipiente. Se a gente quiser botar o aparente, que é o que realmente fica nos exames, como eu fiz inicialmente, vai ficar gama do recipiente menos o gama do líquido, ou real. Tudo bem? E é isso aqui que eles usam a beça. Exploram muito nos exames. Ficou claro aí? Isso é dilatação do aparente dos líquidos. Para, a princípio, nós termos né, a compreensão disso. Beleza? Beleza, Samuca? Deu bom aí?
Tranquilo? Ok. Ó, eu quero ver se eu acho aqui aqueles slides que eu tenho. Vamos ver se os slides estão aqui. Dilatação. Diagrama de fase. Ih, rapaz, não tem? Vamos ver se a gente encontra em todo. Aqui, ó. Maravilha. Beleza. Para a gente reforçar isso com exercício. Eu acho que a gente tem uns exercícios desse aqui. Bora lá? Bora puxar os exercícios? Excelente, ó. Vamos lá. Dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Ok. Maravilha. Não mandei isso aqui para vocês, né? Vou mandar, tá? Vamos lá. Dilatação dos líquidos, né? Os líquidos, assim como os sólidos, sofrem dilatações ao serem aquecidos. Uma vez que não tem forma própria, fato esse devido à gravidade, adquirem a forma do recipiente. Se o líquido estivesse livre da atração gravitacional, obteria a forma de uma esfera, pois nessa geometria há a menor área de superfície para um determinado volume, e as gotas d'água têm forma de esfera, né? A gota, uma pequena porção da água, costuma obter formato esférico, que não tem forma nenhuma, né? Uma forma definida, como digamos assim, tá? Ao se ver o conjunto recipiente mais líquido ser aquecido, tem-se a sensação de que apenas o líquido teve seu volume aumentado, mas na verdade ambos os corpos, em diferentes estados físicos, sofrem dilatação. Como o líquido tem mais facilidade de absorver calor, sofre uma variação maior de volume que o recipiente sólido. O que se observa é a dilatação aparente do líquido. Aí, né? E a gente chama de aparente porque também o recipiente aumenta junto com o líquido. Então, não foi só o líquido que dilatou. O recipiente que tem outro coeficiente de dilatação também dilatou. Por isso essa fórmula aí, né? O ΔV aparente. Então vamos lá. Para saber a dilatação real, né? O que realmente aconteceu, precisa-se adicionar a dilatação do recipiente. Para isso, deve-se conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente. A dilatação real do líquido é, portanto, a dilatação aparente, somada à dilatação do recipiente. Então, ó, dilatação do líquido ou dilatação real, que alguns chamam de real, né, é igual a dilatação aparente, e estamos falando só de dilatação, não estamos falando do volume em si, não, mais a dilatação do recipiente. Tá? Então, com certeza os líquidos têm um gama bem maior do que os recipientes de vidro, por exemplo, e aí eles transbordam, né, ou extravasam. Tá? Por isso, essa fórmula aqui. Lembrando que, da mesma forma que isso aqui dá ΔV do real, do líquido, igual a ΔV aparente e ΔV recipiente, também fica gama do líquido, ou gama real, igual a gama do aparente mais gama do recipiente. Não esqueça dessa aqui. Melhor que não esquecer é entender, tá bom? Até aqui tudo bem? Beleza? Esses aqui são os líquidos. E os gases? Os gases têm ainda mais facilidade de absorver calor que os líquidos. Por isso, são substâncias comumente utilizadas em experimentos termodinâmicos. Para que os balões possam levantar o voo, por exemplo, o gás que preenche o seu conteúdo deve ser aquecido. A expansão volumétrica é tão intensa que a densidade do gás dentro do balão torna-se menor que a densidade do ar da atmosfera, fazendo com que o balão comece a flutuar. Câmbio? Então, o ar aqui dentro do balão é menos denso, mais quente do que o de fora. Por isso ele sobe. Que tudo que é quente sobe, que é frio desce, né? Quiçá o ar-condicionado, que tem um ar gelado, que é pesado e desce. O ar quente sobe e aí a gente tem a sensação de temperatura baixa. Não é verdade? Beleza? Então é isso.
Aí aqui não tem exercício. Mas vamos ver aqui um da lista aqui. Bora, para a gente se divertir. Vamos lá. Aqui. Vamos fazer um exercíciozinhos aí, para ficar esperto. Tem muita coisa interessante aqui. Vamos para começar aqui, para aquecer os tamborins. Número 7. Dilatação é um fenômeno térmico relativo somente aos sólidos, somente aos fluidos, somente aos sólidos e líquidos, tanto aos sólidos quanto os líquidos quanto os gases. E aí? Delta, né? Todos eles sofrem dilatação, não importa. Né? A 8 aí. Uma barra de aço na temperatura de 59 graus Fahrenheit apresenta um comprimento inicial de 10 metros. Quando a temperatura da barra atingir 212 Fahrenheit, o comprimento final dessa área, desta será, aí ele dá em graus Celsius. Ó. O que a gente vai ter que fazer, Samuca? Passar 59 graus Fahrenheit para Celsius, 212 para Celsius, e aí a gente já sabe que 212 é quanto? A pegadinha, né? 100 graus Celsius, né? Não é isso? Aqui é 100, ó. Lembra da correspondência? 59 eu já não lembro. Tá? Mas eu 32 de 9 em 9, a gente vai chegar até 59, e aí vamos saber qual é. Passa então graus Fahrenheit para Celsius. Aqui é 100 graus Celsius. E aí a gente vai fazer o delta T, variação de temperatura, que é 212 menos 59. Não é isso? Que vai dar um valor. Correto? Mas não faz direto, não. Passa primeiro para Celsius aqui e passa, né, para Celsius aqui. Depois faz o ΔT no Celsius. E aí multiplica por 1,2 o L010. Vai lá. Manda brasa aí. Vamos mandar brasa aí na 11, então. Aí. Exatamente. Vamos lá. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação linear do metal A é metade do coeficiente de dilatação linear do metal B. Então esse cara aqui vai dilatar menos que esse aqui, né? A temperatura ambiente, a lâmina está na vertical. Ok. Se a temperatura for aumentada em 200 graus Celsius, a lâmina. Bem, esse cara aqui vai dilatar o A bem menos que o B. Portanto, ele vai ser como se fosse um freio, né? Que você vai querer dilatar e isso aqui não. Então ele vai fazer uma curva voltada para a esquerda, né? Não deixando com que o B se dilate facilmente, né? A opção, então, né? Delta, curvará para a esquerda. Isso aí. Muito bem. Mandou brasa. Show! Essa parte aí tu tá dominando bem. Variação em função da temperatura T. Vamos nessa 13 aqui. Uma porca está muito apertada no parafuso. Muito. O que você deve fazer para afrouxá-la? E aí? Uma questão prática. Esquentar a porca? Exato. Ela vai dilatar, afrouxar mais e aí você vai conseguir soltar ela com facilidade. Opção C. Muito bem. Muito bem. Top. Deixa eu ver aqui uma outra questão. Tem muita coisa.
Aí, vou fazer a 29 aí. A 29. Uma certa massa de água líquida sob pressão normal sofre um aquecimento a partir de uma determinada temperatura. Nessas condições, podemos afirmar que o volume de água permaneceu constante se o aquecimento foi de 0 a 4 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? E aí, a alfa está certa? Permaneceu constante? O que acontece quando você aquece de 0 a 4 graus Celsius? Ela dilata ou contrai? Lembra que é o inverso, tá? Do bom senso. Dilata ou contrai? Aumentando a temperatura. Contrai. Porque o certo era dilatar, mas como o comportamento anômalo faz o inverso, ela contrai. Não permanece constante. Isso aqui está incorreto. Tá? Ele fala: o volume de água aumentou se o aquecimento foi de 0 a 4 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Acabamos de falar que contraiu. Não é? Então essa está falsa também. O volume de água tanto pode ter aumentado como diminuído, devido a seu comportamento anômalo. Bem, não, também não, porque ele sofre um aquecimento, então ele vai contrair. Aí o volume vai diminuir, vai ficar menos denso. Correto? E o volume de água diminuiu, segundo a lei. Verdadeiro ou falso? Foi o que sobrou, né? A delta, né? Realmente, a fórmula é essa, com gama negativo, tá? Com o coeficiente de dilatação de forma negativa, não positiva. Entendeu por quê, né? Ok? Maravilha. Maravilha. Foi que foi. Ótimo. Comportamento anômalo da água. Achamos uma aqui. Vamos avançar, vamos avançar. Essa 35 é interessante para uma compreensão. O fato de barras de ferro contidas em uma viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto explica-se pela semelhança que existe entre os valores de quem? Pois é, você não vê o metal dentro do concreto rachar, né? O concreto, né? Então parece que os coeficientes de dilatação são semelhantes, né? Porque isso nunca acontece normalmente. Por quê? Por qual opção aí? O que é parecido aí entre eles? Calor específico, calor de fusão, coeficiente de condutividade térmica ou coeficiente de dilatação linear desses materiais? Delta, né? São parecidos, eles dilatam e contraem de forma similar, né? Beleza? Delta. Muito bom, muito bom. Aí tem um de gráficozinho. Aí,
48 Enem. É de dilatação dos líquidos, ó. Aquela parte do real, dilatação real, dilatação do líquido, recipiente, aparente. Dá uma analisada nessa aí e depois me responde, por favor. Por que a malandragem vender gasolina por litro? Porque num dia quente, você tem uma leve dilatação daquele líquido. Ainda mais aquela quantidade toda dentro de um tanque de combustível, né? Aí a dilatação ela é bem mais intensa, né? Porque depende, né, do volume inicial, né? Quanto maior o volume inicial, mais dilatação tem, não é? Então, dias quentes, a dilatação vai ser um pouco mais sensível do que dias frios, né? Dias frios, a gasolina vai contrair um pouquinho, vai diminuir. Mas para grandes volumes, isso vai ser uma coisa notável, né? Enfim, para dias frios, você vai ter um volume menor, né? Agora, você tem vantagem quando compra ela frio, nos dias frios ou dias quentes? Bem, o cara te vende por volume, por litro. Não é verdade? Então, em dias frios, você vai comprar, né, uma quantidade de gasolina maior ou menor em relação a um dia ameno, por exemplo. É isso que ele está te levando a pensar. Vamos lá, vamos terminar de ler o enunciado. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Por que a massa é o que importa? Porque que efetivamente entrou em dias quentes ou frios. Aí não vai fazer diferença. Você vai pagar por aquilo que entrou no seu tanque. Beleza? Então tá, vamos lá, continuando. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques de combustão de gasolina são subterrâneos. Mas se os tanques não fossem subterrâneos, você levaria vantagem ao abastecer um carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Verdadeiro ou falso? E aí? Não seria vantagem. E realmente não é vantagem, né? Porque o volume aumenta, a densidade diminui, não é? Do combustível. A densidade não diminui? Correto? Se a densidade diminui, a massa diminui. Não é verdade? Essas coisas não estão amarradas, Samuca? Densidade não é massa por volume? Então, se a densidade diminui, a massa também diminui. E aí você paga, né? Você paga muito mais pela gasolina em dias quentes. Tá? Aqui. Pura e simplesmente, ó. Densidade é massa por volume. Se em dias quentes o volume do combustível aumenta, porque dilata, a densidade diminui. Porque essas coisas são o quê? Inversamente proporcionais umas às outras, não é? Densidade e volume são inversamente. Se isso aqui diminui, isso aqui diminui. E eu não falei para você que é muito mais vantagem de comprar de forma real a massa, que é efetivamente é o que vai ter ali entrando no seu tanque, do que o volume, que pode enganar? Não é verdade? Aqui. Então, densidade diminuindo, massa diminui. E aí você vai comprar mais, vai comprar aquela quantidade ali, mas pagando muito mais, porque você vai entrar menos massa do que em dias frios. Em dias frios é vantagem você comprar combustível. Né? Vantagem que eu digo, né? Mas a maioria dos dias não são assim no Rio de Janeiro, né? Em locais frios pode ser até que seja bom, né? Isso, tá? Então a 1 é falsa, beleza? 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira,
devido a tudo que a gente viu aqui. E a 3, se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque o quilograma é o que efetivamente entrou, né? Eu acho que, pelo que eu entendi da interpretação, ele quer que a gente considere isso como verdadeiro. Porque se eu vender quilo em vez de litro, eu não estaria sendo enganado. Isso, não teria essa questão de dilatar ou de contrair. É o que realmente entrou de massa no nosso tanque. Entendeu? Portanto, a opção, né, mais adequada aqui seria a eco. Tá ok? Isso tudo é dilatação real e aparente. Tá? Beleza? Maravilha, maravilha. E aí, tem mais coisa? Aí veio o gabarito. Né? E aí, deu para entender bem aí o assunto? Tá tranquilo? Rolou bem. Tem mais exercício aí. Eu tenho mais listas para a gente fazer, só que eu não carreguei as listas que eu mandei várias para vocês. Tenta fazer as listas, os exercícios das listas, ô Samuca. E se tiver dúvida, se tiver alguma dúvida, vem até mim. Me pergunta aí que eu estou à disposição, cara. Tá? Dessas, inclusive, tenta pegar mais essas de dilatação aparente. Ah, que bom, que bom. Tá fazendo os exames, né? Já para taifeiro? Maravilha. Ótimo, ótimo. Tranquilo. Deus abençoe aí, que tudo dê certo. É isso aí. Você tá na reserva, né? Então, lá o meu eu tirei 667. Fiquei em 31º, cara. Eram 8 vagas. Não consegui